Olá, sejam bem-vindos ao podcast Voz da Distonia. É um espaço criado para trazer informações para quem convive com distonia. Este episódio é de oferecimento da Vale das Infusões, que é uma empresa que trabalha com doenças autoimunes. Hoje nós temos como apresentadora eu, Kedna, e a Keina também faz parte do projeto Voz da Distonia. E nosso convidado especial, o Dr. Marcelo Lobo, que é neurologista e especialista em distúrbios dos movimentos. Dr. Marcelo Lobo, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o senhor e em seguida a Keina pode fazer algumas perguntas. Ok, muito obrigado, Keina, Kedna. Eu queria agradecer o convite de vocês e parabenizar essa iniciativa, né? Falar sobre uma doença rara, né, que não é muito conhecida e que traz muito estigma, né, para as pessoas que sofrem, né, com esse problema. Falar um pouco sobre o que é a doença e sobre as possibilidades de tratamento. Meu nome é Marcelo Lobo, eu sou médico neurologista aqui em Brasília, me formei na Universidade de Brasília, fiz residência médica e uma formação complementar em transtornos de movimento aqui no Hospital de Base, que é o maior hospital aqui da região, e uma formação complementar também em manejo pós-cirúrgico, né, para as cirurgias de implante de eletrodo de estimulação cerebral profunda, né, o DBS, para o tratamento dos transtornos de movimento lá em São Paulo, na USP. Que bacana. Primeiramente, gostaria de agradecê-lo, Dr. Marcelo, dizer que é uma satisfação a sua presença aqui para dar voz e visibilidade a uma doença ainda pouco conhecida, mas que acomete muitas pessoas. E para iniciar, eu gostaria que o senhor sinalizasse quais são os principais distúrbios do movimento. Certo. Em transtornos de movimento, a gente costuma separar a primeira classificação entre os transtornos que geram menos movimento e os transtornos que geram excesso de movimento. Os que geram menos movimento, ou também conhecidos como transtornos hipocinéticos, o principal representante é a própria doença de Parkinson, né? Onde a pessoa, apesar de ter um tremor que parece um excesso de movimento, ele tem também uma lentificação do movimento, uma rigidez, uma perda da expressão facial, entre outros comemorativos. E os transtornos que geram excesso de movimento, como o tremor essencial, como as distonias, como os quadros, por exemplo, de coreia, de mioclonias, né, onde a gente tem um descontrole, né, do movimento para mais, né, a gente tem excesso de movimento. E aí a gente gostaria de falar hoje, né, sobre a distonia. A classificação, assim, classificação que a Movement Disorder Society, que é a principal entidade aí de transtorno do movimento do mundo, a classificação que eles dão para a distonia é um transtorno do movimento hipercinético que está caracterizado por uma postura anormal, né, uma contração muscular anormal que gera posturas ou movimentos repetitivos anormais, né, que em geral tem uma flutuação ao longo do dia, podem piorar com alguma tarefa específica e podem estar associados a movimentos repetitivos, como tremores, né? E, em geral, podem ter fatores que geram uma melhora do quadro, como, por exemplo, um truque sensitivo, né? E pode acometer crianças, jovens, adultos, e pode ter causas desde adquiridas, né? E uma das causas mais comuns é a hipóxia perinatal, né? O paciente que tem trauma de parto, às vezes aquele parto prolongado, onde falta oxigenação, que era também conhecido antigamente como paralisia cerebral. Pode ter causas como AVCs, lesões cerebrais traumáticas,
pode estar relacionado a doenças de depósito, né, como as doenças de depósito de ferro e cobre, pode ter causas genéticas, né, como o que antigamente era conhecido como DYT1, hoje em dia a gente conhece como TOR1A, onde o gene da torcina, né, tem uma mutação que gera a doença, e tem causas idiopáticas. Muitas vezes a gente não sabe o que está causando aquele quadro no paciente. Infelizmente, ainda hoje a gente tem uma grande quantidade de pessoas que tem o diagnóstico de idiopático, né? Idiopático é um nome técnico para dizer que não se sabe a causa, né? E uma outra causa que já foi mais comum no passado é quadros medicamentosos, né? Muitas vezes pacientes psiquiátricos, pacientes que tinham quadros, por exemplo, de esquizofrenia, transtorno bipolar, precisavam usar medicações, né, bloqueadoras de dopamina, e isso acabava levando a um quadro que a gente chama de discinesia tardia, que muitas vezes tem manifestações distônicas, né? Ok. Obrigada. Doutor Marcelo, fala um pouco sobre quais são os sintomas que dá para a pessoa perceber que ele deve procurar um neurologista. E quando a gente fala procurar um neurologista, a gente tem... muitos pacientes procuram um neurologista, mas não são diagnosticados com a doença naquele momento, né? Eu mesma passei por isso, passei por vários médicos antes até chegar o diagnóstico de distonia. Como a pessoa ali percebe que precisa procurar um neurologista especialista em distúrbio dos movimentos? Boa pergunta, Kedna. E realmente a gente vê muito paciente que já passou, né, fez aquela peregrinação em vários médicos, às vezes desde a infância, e muitas vezes, como não existe lesão, né, faz a ressonância, às vezes chega com várias ressonâncias, eletroencefalograma, eletromiografia, que às vezes não mostra nada. Muitas vezes a pessoa é taxada como tendo um transtorno psíquico ou alguma coisa relacionada ali à ansiedade ou um transtorno funcional, né? E ainda mais porque a distonia pode ter um caráter tarefa específico, né? Existe um tipo de distonia que é bem curioso, que é a cãibra do escrivão, né? Onde a pessoa só tem a manifestação quando vai escrever. E muitas vezes isso é um problema na escola, né? Porque a pessoa não tem nenhum problema assim, visível na mão, tem força, tem coordenação, mas quando pega a caneta para escrever, ou ela faz força demais, né? E a letra se torna difícil de entender e gera dor, né? Por conta de contração, ou ela abre os dedos e não consegue segurar a caneta, né? Então, realmente, muitas crianças, às vezes, sofrem com os pais ou os professores achando que eles não querem, né, fazer aquela tarefa, sem entender que, na verdade, é um transtorno das vias neurais que permitem realizar aquela tarefa, né? A gente sabe que nessas tarefas, nessas distonias tarefas específicas, o treinamento, ou hipertreinamento, é uma coisa que está muito relacionada ao início do quadro. Como todos nós na escola temos que escrever, a cãibra do escrivão tem um hipertreinamento assim, natural do escrever, da alfabetização. Já, por exemplo, a cãibra do músico, né? Ela acontece em pessoas que treinam muito, músicos profissionais muitas vezes, ou até músicos amadores, mas que tocam muito, que realmente praticam bastante, e isso pode inclusive gerar prejuízo, porque aquele pode ser o ganha-pão da pessoa, né? Imagina uma pessoa que estudou, né, violino a vida toda ali, várias e várias horas por dia, por anos a fio, prestou, né, um concurso difícil para participar de uma orquestra, e aí realmente acaba desenvolvendo isso só quando vai tocar, né? Às vezes é difícil a pessoa mudar de carreira, então a gente vê um impacto funcional muito importante em alguns casos de distonia. Então, a distonia pode acometer
crianças, jovens e adultos, como a gente mencionou. Em geral, as distonias de criança costumam começar nos membros inferiores. Tem uma distonia de criança que é chamada distonia de Segawa, um japonês que descreveu essa distonia, mas hoje em dia ela é também chamada como distonia dopa responsiva. O que é dopa? Né? É dopamina mesmo. Né? Quando a gente dá levodopa, aquele remédio pro Parkinson, muitas vezes as pessoas que têm a distonia dopa responsiva melhoram, né? E melhoram de maneira sustentada. Então, toda distonia que acontece em crianças, em membros inferiores, que tem flutuação ao longo do dia, piora no final do dia e melhora depois que a criança dorme, acorda no dia seguinte, a gente deve testar a levodopa, né? Porque a gente pode estar diante de um quadro dopa responsivo. Em adolescentes, a gente deve testar também, apesar de ser menos frequente a distonia dopa responsiva iniciar nessa idade. E nos adultos, há uma dúvida, se não existe consenso, se a gente deve ou não iniciar tratamento com dopamina. Como a dopamina, em geral, é bem tolerada, em alguns casos a gente testa, né? Salvo quando a gente vê uma outra causa mais clara, né? Então, assim, o que é a distonia? A distonia é uma alteração no tônus, né? Tônus é o grau de contração do músculo em repouso, né? Se a gente pegar no nosso músculo, ele tem algum grau de contração, né? A gente tem músculos agonistas para o movimento, por exemplo, levantar essa caneca, eu tenho músculos que me ajudam a levantar e músculos que me atrapalham, né? Quando eu vou fazer esse movimento coordenado de pegar a caneca e levar na minha boca, os músculos que ajudam o movimento, eles são ativados, e os músculos que atrapalham, eles são inibidos, né? E a gente, por alguns estudos científicos, já viu que existe um dos problemas na distonia, a gente não entende todos os problemas, mas um dos problemas é uma incapacidade da gente coordenar essa ativação com essa inibição da musculatura antagonista, né? A musculatura que está contra aquele movimento. Então, muitas vezes a pessoa vai pegar essa caneca e aí realmente desencadeia um movimento distônico, né? Então, assim, a distonia pode ser tarefa específica quando ela acontece só naquele movimento, mas ela pode ser desencadeada ou piorada, né? A pessoa já tem uma distonia ali do braço, do pescoço, que piora quando eu tento pegar alguma coisa, né? Por conta, provavelmente, desse mecanismo de alteração da inibição, tá? Então, assim, tem em mente, sempre que a gente vai fazer um movimento, não é só mandar o movimento acontecer, a gente tem que inibir a musculatura que atrapalha, né? Bom, realmente é um pouco desafiador, né, assim, a questão da distonia, porque às vezes a pessoa, e o tipo de distonia mais comum, né, no adulto, tem a ver assim com a distonia cervical, né? Sim. Também chamada de torcicolo espasmódico. Então, muitas vezes a pessoa vai dormir bem, acorda com um torcicolo, né, aquela dor, aquela rigidez, que não melhora, né? E às vezes vai piorando, vai fazendo um movimento repetitivo, impede a pessoa às vezes de olhar para um lado, impede às vezes a pessoa de dirigir, porque ela não está conseguindo, né, olhar o retrovisor do outro lado. Então, assim, qual seria a minha dica para a gente procurar um médico? Aconteceu alguma coisa anormal. Por exemplo, eu estou com um torcicolo aqui, já tem 2, 3 dias, não está melhorando. Está piorando. Estou com dor, não estou conseguindo olhar para o lado. Realmente, assim, busque o médico, né? Muitas vezes a gente tenta, né? Todo mundo tenta tomar um relaxante muscular, botar uma bolsa de água quente, botar gelo, fazer algum exercício, algum alongamento e tal. Muitas vezes isso vai resolver, fazer uma massagem e tal. Mas se não resolver, pode ser alguma coisa mais séria. Se não for, que bom, né? Que bom que resolveu. Mas se for,
quanto mais precoce iniciar o tratamento, melhor o prognóstico, né? Assim, como a gente espera que a pessoa conviva com o problema. Isso que quer dizer prognóstico, né? Entendi. E nesse sentido, como você bem colocou, né? Que parece ser uma coisa simples. Ah, dormi de mau jeito, acordei com esse torcicolo. Outras pessoas que vão sentindo dores, acham que foi um acúmulo, carregou alguma coisa e sentiu aquela dor. Até semana passada eu encontrei com uma pessoa e ela reportando muita dor, e ela dizia que o grau da dor dela era 10. Nossa. E chegou uma pessoa a sinalizar que achava que era mais psicológico, né? Então, assim, diante disso, quais seriam os principais desafios para se chegar a um diagnóstico dessa pessoa que tem sentido tantas dores? Pois é, a dor é difícil também, né? Porque a gente, muitas vezes, o médico não tem como avaliar a dor da pessoa. Só quem está sentindo é que sabe, né? A dor que tá carregando, o problema que está realmente sofrendo. Uma dica assim, para a gente tentar valorizar mais a questão da dor da pessoa são as classes de medicações que ela já tentou utilizar, né? Em geral, a abordagem de dor tem um caráter escalonado, né? Em geral, a gente tenta analgésicos comuns no início, como dipirona, paracetamol. Não resolveu, a gente passa para anti-inflamatórios. Não resolveu, a gente passa às vezes para um corticoide, para alguma associação entre medicações. Não resolveu, a gente passa para um opioide. E se nada disso resolveu, tem alguma coisa aí por trás, né? É difícil falar em dor psicológica numa dor aguda, né? A gente sabe que a dor crônica tem um componente psíquico. Imagina você conviver com dor há 5, 6 anos, uma dor que ninguém entende, que nada melhora, e certamente isso vai mexer com o seu psicológico, né? Muitas vezes gerando quadros depressivos, ansiosos, algumas reações ali. Mas a gente não pode falar que aquilo é exclusivamente psíquico. Existe um componente psíquico, mas certamente existe um componente físico. E a grande dificuldade é quando a gente não tem lesão, né? Porque uma coisa, você faz, estou com uma dor na perna, eu vi ali tem uma hérnia de disco que está comprimindo o meu nervo ciático, né? Aí a gente tem ali um substrato físico, né? Outra é quando a gente faz o exame, muitas vezes a pessoa com distonia, com dor, faz o exame, ressonância, um monte de exame, vem tudo normal, né? E muitas vezes é alguma tarefa que desencadeia aquela dor. E para as pessoas que não conhecem isso, a primeira ideia é de que seja algo psíquico, né? Não, está inventando, quer atestado, quer ganhar alguma coisa para... E realmente a gente precisa parar, escutar, entender, ter empatia com a pessoa, né? Primeira coisa para a gente conseguir ajudar, né? Entender mais ou menos, e a gente sabe, né? A gente vê na face da pessoa que ela está sofrendo, né? A gente realmente só parar e ter um pouco de empatia para a gente conseguir pular essa primeira barreira aí, né? Perfeito. Falar em dor e distonia, eu já vi casos de pacientes que eles não sentem dor. No meu caso, por exemplo, eu sentia muita dor. E outros casos. Qual a diferença do paciente que tem distonia, que sente dor e que não tem dor? Qual o motivo, assim? Pois a gente não sabe dizer assim com 100% de certeza. Mas, em geral, alguns tipos de distonia estão mais relacionados à dor do que outros, né? Então, assim, da onde pode ser a distonia? Praticamente qualquer parte do corpo. Mas as mais comuns são nessa região orofacial, pode ser o blefaroespasmo, a pessoa fecha o olho, às vezes não consegue abrir, o olho fica piscando, a pessoa às vezes precisa usar o dedo para abrir o olho. Isso funciona mais como um truque sensitivo, né? Essa região do pescoço, onde a pessoa tem um torcicolo, às vezes puxa para o lado,
coloca o dedo aqui, consegue mover ou suprimir aquela distonia. E aí pode ser no braço, né, o pescoço e braço, ela pode ser focal, por exemplo, no olho, ela pode ser segmentar, quando pega o rosto todo, a região da mandíbula, ela pode ser multifocal, quando tem, por exemplo, um braço e outra perna, áreas não contíguas, e ela pode ser generalizada, em geral, quando pega o tronco, mais duas regiões, seja tronco, pescoço e boca, tronco, pescoço, membros superiores. E aí, a gente, em geral, costuma ter dor quando a gente pega segmentos maiores. Pescoço costuma dar muita dor, né? Região de tronco costuma dar muita dor. Membro superior é variável. Algumas pessoas têm dor, outras não. Mas blefaroespasmo, por exemplo, esse dor da pálpebra, em geral não tem dor. Oromandibular, língua, em geral também não tem dor, né? Cãibra do escrivão pode ou não ter dor, né? Então, assim, em geral, quem tem a cãibra em flexão costuma ter mais dor, né? E quem tem mais em abdução, né, que abre o dedo, em geral não tem muita dor. Mas tudo é muito variável. É uma doença muito heterogênea, né? Na verdade, não é uma doença, é um grupo de doenças que é muito heterogêneo, né? Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre tratamento. Quais são os tratamentos via orais que são assim, os melhores medicamentos? A gente sabe que não temos hoje então um medicamento específico para distonia. Quais são os medicamentos assim mais utilizados, que tem mais casos de sucesso? Pois a gente, quando consegue um diagnóstico, né, etiológico, por exemplo, a pessoa que tem uma doença de depósito de cobre, né, que é a doença de Wilson, e gera uma distonia generalizada que é de difícil tratamento, mas ela pode melhorar muito com um quelante de cobre, né? A pessoa que tem uma distonia dopa responsiva vai melhorar bastante com levodopa, mas são poucas as distonias que têm assim um tratamento específico. De um modo geral, a gente costuma pensar em teste com levodopa. Se não resolveu em crianças, a gente usa anticolinérgicos, né? Como o biperideno, artane, que é o triexfenidil, biperideno também conhecido como Aquineton. Crianças, em geral, toleram doses mais altas e podem ter algum benefício, né? Já se tentou várias medicações, baclofeno, sirdalude, vários relaxantes musculares de ação central, mas realmente a resposta é muito variável. E depois do advento da toxina botulínica, essa pesquisa de tratamentos orais caiu um pouquinho, né? Porque a resposta, principalmente nas distonias focais, né, oromandibulares, blefaroespasmo, né, são muito boas e inclusive distonia cervical costuma ter boas respostas com a injeção de toxina botulínica, né? A cãibra do escrivão é muito desafiadora, né? Os músculos aqui que fazem esse controle da escrita são um grupo de músculos bem pequenos, então às vezes a gente tem uma dificuldade de entender qual é o músculo que está acometido, né? Muitas vezes a gente tem um fenômeno chamado overflow, né? Que transbordamento, onde a atividade de um músculo transborda para os outros músculos próximos, né? Então, muitas vezes a gente não sabe qual é o músculo gerador daquele movimento, mas a gente vê um grupo de músculos ali que está com atividade em excesso, né?
como que a gente pode tentar melhorar essa aplicação? A gente pode tentar guiar a aplicação, seja pela eletromiografia, né, onde a gente vai ver o grau de atividade dos músculos, tendo esse viés da possibilidade de ser uma atividade por transbordamento, ou a gente pode guiar pelo ultrassom, né? E aí a gente vê o músculo, aplica no músculo e testa, né? Assim, acaba sendo, como muitas coisas na medicina, acaba sendo tentativa e erro, né? A gente precisa entender, documentar direitinho, ter um bom approach com o paciente, né? Estar próximo ali, entender e realmente valorizar, né? As queixas da pessoa, porque às vezes funcionalmente a pessoa vai ficar debilitada, né? Mas muitas vezes a gente não vai conseguir devolver à pessoa a capacidade, por exemplo, de escrever, né? Mas se a pessoa puder, pelo menos comer com a própria mão, usar aquela mão para gestos grosseiros, como escovar o dente, se maquiar, isso aí realmente já é uma coisa bem melhor do que a gente não conseguir, né, usar um membro ali. Exatamente. Em se tratando ainda dos tratamentos, quais o senhor considera os maiores avanços no tratamento da distonia? Pois é. O principal avanço que eu vejo tem a ver com a cirurgia, né? A cirurgia com implante do DBS, dos dispositivos de estimulação cerebral profunda, principalmente para as distonias generalizadas, né? Eu tenho 2 casos de pacientes, um com doença estrutural, outro com doença idiopática, né? A gente inclusive fez o painel genético, não conseguimos detectar nenhum desses genes, mas uma resposta importante, o paciente com distonia estrutural por depósito de ferro, uma condição chamada NBIA, né? Neurodegeneração por acúmulo de ferro, conseguiu uma resposta de 60%. Era uma criança, né, que até os 8 ou 9 anos de idade era normal, corria na praia e tal, e que foi evoluindo com uma degeneração até ficar acamado, né, com gastrostomia, né? Então, assim, e a gente fazia a aplicação de toxina nele e ele tinha alguma resposta para melhorar a dor. Nesse caso, tinha muita dor. E depois que ele conseguiu fazer essa cirurgia, ele praticamente ficou sem dores, o que para a gente já é uma resposta assim, fenomenal. E houve uma melhora dos movimentos, melhor do que o que a gente conseguia com toxina, né? Um grande desafio das distonias generalizadas é que a gente precisa escolher qual grupo muscular que a gente vai conseguir aplicar e tratar, porque quando existem muitos grupos musculares, a gente tem um limite, né, de toxina que a gente pode utilizar, sob risco de efeitos colaterais graves, inclusive botulismo, que é algo que bota em risco ali a vida da pessoa. Mas, de forma geral, o tratamento, o avanço assim, no tratamento que eu tenho visto com ótimas, né, respostas é a cirurgia. Sabendo que mesmo a cirurgia pode ter respostas heterogêneas. Infelizmente, tem pessoas que fazem a cirurgia e não tem uma resposta assim tão boa, né? E a minha perspectiva de futuro tem a ver com a genética, né? Eu acho que a descoberta de novos genes, né, vai trazer um diagnóstico etiológico para muitas dessas distonias que hoje são consideradas idiopáticas, né? Entender o mecanismo pelos quais esses genes agem pode trazer para a gente entendimentos da fisiopatologia da doença e até de tratamento, e as possibilidades, né, de manipulação, de correção de defeitos genéticos, que já é algo
que a gente vê em outras áreas aí da neurologia e da medicina, eu acho que vai poder trazer aí realmente um tratamento mais direcionado para a causa da distonia. Perfeito, doutor Marcelo. Eu sei que o nosso tempo hoje é um pouco mais curto, mas eu acredito que o senhor trouxe bastante abordagem interessante e explicou bastante sobre a distonia. Vou deixar em aberto o convite para um outro episódio para a gente abordar mais a fundo sobre cada tipo de distonia, os tratamentos. Achei bem interessante quando o senhor fala na parte em relação à genética, que eu entendo que é algo que deve se avançar, que deve se estudar mais, fazer mais pesquisa em relação a isso, em relação também a tratamentos como a cirurgia. E eu achei bastante interessante a sua formação também na parte de acompanhamento do pós-cirúrgico, que ela é em conjunto, né, com o neuro. Se eu não me engano, acho que é isso. Em conjunto com o neurocirurgião, que é a pós-cirurgia, faz esse acompanhamento, é isso? Porque quando a gente coloca, né, um neuroestimulador, esse neuroestimulador ele pode ser ajustado, né? E então esse ajuste no pós-cirúrgico muitas vezes vem para a gente, né, para o neurologista que vai acompanhando. Então eu vi a necessidade com realmente o advento dessa modalidade, tanto para a doença de Parkinson quanto para distonias, né, como uma necessidade, né, da gente saber ajustar o estimulador para que o nosso paciente tenha o melhor resultado possível aí da medicação. E a gente sabe que muitas vezes o que está bom hoje, daqui a algum tempo pode estar insuficiente. Então a gente saber realmente fazer esse ajuste aí, eu acho que é primordial, né? Perfeito. Ficamos muito felizes com sua participação. Pós-distonia, certeza vai ser muito válido, muito grandioso sua participação aqui. Muito obrigada por tudo, tá bom? É isso. Eu gostaria de agradecer muito toda essa competência técnica, a humanidade de conseguir simplificar um conteúdo complexo para que mais pessoas possam ter acesso e esclarecimento acerca da distonia, dos tratamentos. Muito, muito obrigada, doutor Marcelo, ao senhor. E gostaria de agradecer também a Vale Infusões por tornar esse episódio possível e conseguir, assim, trazer mais conhecimento sobre distonia para muitas pessoas. Continuem nos acompanhando.